Olá, alma querida, que a paz do Cristo te abrace agora e que a luz dos Espíritos amigos toque teu coração com sabedoria. Hoje, caminharemos juntos por uma estrada silenciosa e, ao mesmo tempo, barulhenta dentro de nós. Os porquês ocultos do matrimônio. Você já parou para se perguntar por que exatamente essa pessoa cruzou o seu destino? Não é acaso, não é sorte, nem simples escolha emocional. É acerto de contas, é reencontro, é contrato da alma assinado no invisível e selado com lágrimas, promessas e esperanças. Neste vídeo, vamos destrancar os segredos espirituais por trás das alianças que carregamos nos dedos e na consciência. Vamos entender como o casamento pode ser tanto uma bênção quanto uma reparação, uma colheita de amor ou um terreno de provas necessárias. E se eu te disser que você não está casado com quem gostaria, mas com quem precisa? Que aquilo que hoje parece castigo, talvez seja a ponte para a tua libertação? É isso que vamos revelar com a inspiração de Chico Xavier e a luz do Livro dos Espíritos. Então, escreve aqui nos comentários a palavra que vai vibrar nossa reflexão de hoje. Reencontro. Porque o amor não começa na terra e nem termina no túmulo. O reencontro é sempre o começo de algo maior, mesmo quando começa com dor. Você não se casou com essa pessoa por engano. Nem o acaso, nem o impulso, nem o simples desejo físico teriam força suficiente para unir dois destinos tão profundamente como o matrimônio. O que te levou até ela foi o invisível, e foi necessário. Muitos acreditam que o casamento é uma escolha feita por afinidade, atração ou desejo de companhia. Mas a espiritualidade nos ensina que é, acima de tudo, um reencontro kármico. Ninguém entra em nossa vida por acidente, muito menos sob o nome de esposo ou esposa. O matrimônio é um espelho que devolve o que está oculto. A pessoa que você chama de cônjuge é também alguém que já conheceu em outras existências. Talvez foi vítima, talvez algoz, talvez companheiro de jornada. Mas agora vocês têm algo a reparar ou continuar. Muitos casamentos começam com paixão, mas terminam em mágoa ou frieza. Por quê? Porque não se trata de romance, mas de lições. Há almas que retornam à Terra para reajustar contas do passado. E fazem isso sob o teto conjugal, onde os véus da convivência caem. A convivência revela quem somos. O outro se torna um instrumento do nosso despertar. Não por ser perfeito, mas justamente por não ser. As dificuldades, as diferenças, os conflitos, tudo isso é ferramenta de lapidação. Sem isso, o espírito permanece bruto, preso à própria ilusão. Existem casamentos por amor, por afinidade espiritual elevada, mas esses são exceções. A maioria das uniões na Terra é feita sob a lei do resgate. Espíritos que se feriram, se afastaram, se prometeram ou se negaram, amor retornam para um novo encontro, desta vez para aprender. Você pode estar casado com alguém que não te entende. Pode sentir solidão, incompreensão ou até rejeição dentro da própria casa. E mesmo assim, essa pessoa é parte essencial do seu aprendizado, porque o objetivo do casamento não é ser feliz, é evoluir. Muitos perguntam, Chico, por que casei com alguém tão diferente de mim? E os espíritos respondem com doçura firme, porque é justamente essa diferença que vai ensinar o que o orgulho não quer aprender. O amor que você deve cultivar talvez seja aquele que você menos entende. O karma não é punição, é educação da alma. Quando duas pessoas se unem em casamento, seus espíritos carregam pactos antigos, lições em aberto, fios entrelaçados pela justiça divina. Às vezes, o que você chama de desilusão é apenas o véu caindo para que você enxergue além. Você pode até achar que teria sido mais feliz com outra pessoa, mas não seria mais evoluído. Deus, em sua sabedoria, não junta quem se completa, junta quem se cura. E a cura vem da verdade, não da fantasia que criamos no início do amor. O verdadeiro matrimônio não é aquele que começa com flores, mas o que sobrevive às tempestades. O amor verdadeiro é silencioso, paciente e muitas vezes invisível aos olhos do mundo. É um amor que aguenta, perdoa, suporta e por isso mesmo transforma os dois.
Chico dizia: o matrimônio não é um conto de fadas, mas um livro de provas. Provas que testam nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa impaciência. Se estamos dispostos a permanecer mesmo quando tudo em nós quer fugir, estamos tocando a essência da lei divina. Há casos em que o casamento se torna insuportável. Nesses casos, o espírito pode se afastar, mas jamais abandonar o aprendizado. O divórcio, quando necessário, não quebra o laço espiritual. A lição apenas muda de forma. O verdadeiro karma continua, agora com nova configuração. Aqueles que ferem no casamento também ferem a si mesmos, porque ninguém engana a consciência, ninguém abandona o outro sem abandonar algo dentro de si. A vida conjugal é uma estrada estreita, onde só passamos com humildade. Quem quer dominar, acaba sendo dominado pela solidão. Existem uniões que duram uma vida e outras que duram apenas o tempo necessário para que a lição se cumpra. Não importa a duração, mas a transformação que ela provoca. Se você se tornou alguém melhor, o casamento cumpriu seu papel espiritual. Algumas pessoas são colocadas em nossa vida para nos ensinar o que é amor, outras para nos ensinar o que não é, e algumas para nos mostrar o quanto ainda precisamos aprender. O cônjuge pode ser tudo isso ao mesmo tempo, e mais um pouco. O casamento não é sobre ter alguém, mas sobre ser alguém. Ser mais calmo, mais firme, mais sincero, mais amoroso. Se você está casado, é porque essa pessoa te provoca mudanças internas que nenhum outro conseguiria provocar. E isso tem um valor imenso para o espírito. Talvez você já tenha amado esse ser em outra vida. Talvez o tenha traído, ferido, abandonado. Ou talvez foi o contrário. Hoje o reencontro tem o sabor da justiça, da reparação, mas também traz a chance do recomeço. Deus nunca nos dá menos do que precisamos. Se existe mágoa, há lição. Se há dor, há cura a caminho. Se há frieza, há chama esperando ser reacendida pela compreensão. O matrimônio, aos olhos do Espírito, é um altar de sacrifício e renascimento, e cada lágrima derramada ali será recolhida pela misericórdia divina. E quando dois espíritos decidem crescer juntos, mesmo em meio às falhas, tornam-se cúmplices de sua própria iluminação. Casamento, então, deixa de ser um fardo e passa a ser uma ponte. Uma ponte que liga o passado ao futuro, o erro ao aprendizado, o amor à libertação. Há casamentos que são como espelhos partidos. Cada caco reflete uma dor, uma lembrança, um karma a ser dissolvido. Não é fácil, mas o espírito que aceita esse caminho sabe que está depurando séculos de enganos. A alma reconhece o propósito, mesmo quando o coração não entende. Quantas vezes você olhou para seu parceiro e se perguntou, por que ele age assim? A resposta não está nos gestos, mas nos laços kármicos invisíveis. O outro está ali não para ser compreendido com lógica, mas para ser acolhido com paciência, mesmo quando a alma sangra. No centro da dor conjugal, há uma semente divina esperando germinar. Pode ser o perdão, pode ser o aprendizado do silêncio, pode ser a renúncia sem ressentimento. Cada relação traz uma virtude escondida, e apenas quem permanece presente terá a chance de descobri-la com lucidez. Casar-se é reencontrar a si mesmo no reflexo do outro. As falhas que tanto te irritam no seu parceiro são, muitas vezes, feridas não cicatrizadas dentro de você. O casamento é um espelho sujo e só a humildade será capaz de limpá-lo com amor. Há pessoas que carregam uma dor antiga no casamento, como se esperassem algo que nunca vem, e de fato, talvez nunca venha. Porque não se trata de receber, mas de oferecer. O verdadeiro amor começa quando paramos de exigir e começamos a doar sem pesar. Você pode estar cansado, pode ter pensado em desistir, mas não desista sem antes compreender. Cada relação que passa pela sua vida é uma aula do destino. E quando a alma não aprende pela compreensão, será chamada novamente, em outras vidas, com outros nomes. Chico dizia que o casamento é um degrau, e não se sobe degrau sem esforço. Às vezes,
É preciso ajoelhar-se em espírito, pedir forças ao alto e lembrar que o outro também é um espírito em evolução, cheio de medos, erros, promessas quebradas e esperanças. A presença do outro pode parecer dura demais, mas talvez seja o peso exato para nivelar tua alma com a humildade. Não veja apenas o que o cônjuge te tira, veja também o que ele te ensina. Às vezes, ele é a lixa que está alisando tua dureza. Mesmo nos casamentos em que o amor não floresceu, há sabedoria. Mesmo onde há silêncio, há diálogo oculto entre as consciências. Mesmo onde tudo parece ter morrido, o espírito está se movimentando. Nada é em vão. E todo matrimônio é um chamado à responsabilidade espiritual. Os espíritos nos ensinam que, na maioria dos casos, escolhemos nosso cônjuge antes de nascer. Sim, você escolheu. Não com a mente atual, mas com a alma consciente de suas dívidas, necessidades e tarefas. O amor verdadeiro começa quando lembramos que tudo é escolha da alma. Você não está preso a ninguém, está em processo com alguém. E os processos espirituais não seguem a lógica da emoção ou da conveniência. Eles seguem a matemática invisível da justiça divina, que une as almas com base na necessidade de evolução, não na fantasia humana. Reclamar do casamento é fácil, fugir mais fácil ainda. Mas amar dentro da imperfeição exige força, e essa força é espiritual. Amar o que não agrada, perdoar o que machuca, permanecer quando tudo diz para ir embora. Esse é o verdadeiro exercício do espírito forte. Chico, certa vez, recebeu uma carta de uma mulher que dizia: "Meu marido é insuportável." E ele respondeu com doçura: "Talvez, minha irmã, você esteja sendo chamada a ensinar com silêncio e a amar com firmeza. Deus nunca coloca em nossa estrada o que não podemos suportar." O matrimônio é uma escola onde se ensina calado, onde o melhor sermão é o exemplo, onde a paciência é ouro e o perdão é escudo. Ali, cada gesto importa. Cada palavra dita ou calada será lembrada no mundo espiritual. Nada do que acontece ali é pequeno. Alguns acreditam que o casamento é prisão, mas só é prisão para quem se recusa a aprender. Para o espírito desperto, ele é libertação. Libertação do ego, do orgulho, da vaidade. Quando você ama o outro como ele é, está amando também o que em si precisa curar. Não importa se o casamento está em crise. O que importa é como você lida com a crise, porque é nela que o espírito cresce. A crise é a oportunidade de reconstrução, e às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de um novo tipo de amor. Casamento não é romance eterno, é renascimento contínuo, é acordar todos os dias disposto a tentar de novo, é cair e levantar, é olhar para o outro e, mesmo sem entender, escolher permanecer, não porque é fácil, mas porque é justo, não porque é leve, mas porque é divino. Muitos que hoje se separam irão se reencontrar em outras vidas. O que não se resolve no presente, retorna no futuro. Não por vingança divina, mas por amor. Porque Deus não desiste de ninguém. E não permitirá que o espírito fuja da própria evolução. Chico nos ensinou que o matrimônio é um compromisso com o próprio progresso. Não existe união sem propósito. Até os desencontros têm função espiritual. Mesmo os casamentos que não deram certo foram caminhos abertos pela providência para despertar algo maior dentro do ser. Quando você olha para o outro com olhos de espírito, tudo muda. A irritação vira compaixão, a decepção vira lucidez, a raiva vira paciência. Porque você entende, ele também está tentando. E talvez esteja ali para te ajudar a ser aquilo que sozinho jamais seria. O matrimônio é uma colheita. Se hoje você colhe espinhos, talvez ontem tenha plantado desatenção. E se planta agora amor, mesmo que em solo seco, haverá de florescer em tempo oportuno. Nenhuma entrega é perdida. Tudo o que se dá com verdade retorna multiplicado. Às vezes o cônjuge é alguém que você feriu profundamente no passado. Agora, a vida te coloca ao lado dele, não para reviver a dor,
mas para reparar, para devolver dignidade, para retribuir com presença o que um dia foi ausência. Essa é a verdadeira justiça espiritual. Existem almas que, mesmo feridas pelo casamento, optam por permanecer, não por fraqueza, mas por grandeza. Sabem que o outro ainda precisa de apoio. Sabem que o amor não é sentimento, é decisão. Sabem que o silêncio pode ser mais transformador do que 1000 acusações. Há quem ache que o casamento fracassado é um erro, mas, do ponto de vista espiritual, pode ser uma bênção. É nele que a alma se revê. É nele que cai a máscara da ilusão. É nele que o espírito aprende a verdade sobre si mesmo e sobre amar. Nem sempre o amor será correspondido. Às vezes, ele será ignorado, maltratado, rejeitado, mas mesmo assim, se for verdadeiro, permanecerá firme. Porque quem ama com o espírito, ama sem garantia de retorno. Ama porque entende que amar é a missão, e não a recompensa. O cônjuge difícil é, muitas vezes, o mestre mais exigente da alma. Ele te desafia, te provoca, te empurra para fora do conforto. E nesse desconforto, algo dentro de você começa a despertar. É assim que o espírito cresce, pela fricção entre o ideal e o real. Chico dizia que o casamento é uma obra de reforma íntima com prazo indeterminado. E como toda reforma, faz barulho, levanta poeira, mexe onde dói. Mas ao final tudo fica mais claro, mais leve, mais verdadeiro. Se você permanecer até o fim, verá a obra pronta em si. O espírito elevado não espera que o outro mude para amar. Ele ama mesmo quando não há mudança, porque sabe que o amor é fermento de transformação e, às vezes, leva vidas inteiras até que esse fermento faça efeito. Mas ele não desiste porque ama com fé. Você pode pensar, mas eu já fiz de tudo. E talvez tenha mesmo feito, mas ainda resta uma coisa a fazer: soltar o controle. Aceitar que o outro também tem seu tempo, seu livre-arbítrio, suas lutas, e que amar às vezes é simplesmente não forçar mais. Casamento não é campo de batalha, é campo de prova. Quando dois se enfrentam, ambos perdem. Mas quando um decide compreender, a guerra acaba. E mesmo que o outro continue armado, sua paz interna já é vitória suficiente, porque o verdadeiro vencedor é quem se mantém em paz. Muitos dizem: eu amo, mas não sou amado. Mas será que o amor precisa de resposta? O amor espiritual não é moeda de troca. Ele é sol que brilha mesmo quando ninguém agradece. Ele é rio que corre mesmo quando ninguém se banha. Ele é doação pura. Quando você silencia diante da agressão, não está se omitindo, está dominando a si mesmo. Quando você escolhe perdoar, mesmo sem ouvir pedido algum, não está sendo tolo, está sendo livre, porque a mágoa prende, mas o perdão liberta. Que o matrimônio é um convite constante à liberdade interior. O espírito não casa para ser feliz, casa para ser inteiro, para se enxergar no outro e perceber onde ainda falta paciência, humildade, tolerância. E essa inteireza, quando alcançada, gera uma alegria profunda, não passageira como a felicidade do mundo, mas duradoura como a paz do alto. Há casamentos silenciosos, onde pouco se fala, mas muito se sente. Há outros barulhentos, cheios de atritos, mas também de crescimento. Não importa a forma, importa a essência. E a essência está no que se aprende, no que se oferece, no que se transforma ao longo do tempo. Mesmo o casamento que terminou tem lições a ensinar. Não amaldiçoe o passado. Não negue os momentos bons. Eles foram reais. E mesmo o que doeu foi parte do caminho. Perdoar o ex-cônjuge é também libertar-se do ciclo que prende a alma ao ressentimento. Chico nos lembra que toda dor tem um propósito. E a dor no casamento é, muitas vezes, o alarme que desperta a consciência. O que está doendo aponta o que precisa ser curado, e a cura, muitas vezes, começa com a aceitação do que não pode ser mudado. Se você quer mudar seu casamento, mude a si mesmo. Se quer mais amor, ame mais. Se quer mais compreensão, compreenda mais. Se quer mais presença, esteja mais presente. Tudo começa em você. O espírito maduro não espera do outro aquilo que ainda não oferece.
Amar quem nos ama é fácil. Mas amar quem nos desafia é caminho de redenção. Amar sem condições, sem esperar recompensa, sem precisar que o outro mude. Esse é o verdadeiro amor que eleva. E só esse amor transforma o karma em bênção e o laço em libertação. Se o outro não muda, mude você. Se ele não entende, compreenda você. Se ele não perdoa, perdoe você. Não porque é justo aos olhos do mundo, mas porque é justo aos olhos de Deus. O Espírito não age por orgulho, age por consciência. A cada gesto de amor no casamento, você está reescrevendo o seu destino espiritual. Está apagando dívidas antigas. Está plantando luz no solo onde antes havia dor. E um dia, essa luz será tão forte que nenhum conflito conseguirá apagar. O amor vencerá, como sempre venceu. Cada alma que te fere também está ferida. Cada gesto duro, cada palavra fria, cada ausência que te machuca, tudo isso fala mais sobre as dores do outro do que sobre você. O casamento espiritual exige compaixão até quando o coração pede distância. Você não precisa concordar com tudo, mas precisa entender o que está sendo revelado. O outro pode ser um espelho turvo das suas sombras, e toda vez que o outro te irrita, talvez esteja apenas mostrando o que ainda precisa ser olhado em silêncio. Casamento é responsabilidade espiritual. Você não uniu apenas corpos, mas destinos. Não se trata só de viver junto, mas de evoluir junto. A vida cobra não o conforto, mas o crescimento. E a convivência é o campo de batalha mais honesto para a alma se revelar. Existem casais que vivem em guerra fria, um silêncio carregado, uma indiferença cortante. Mas, por trás disso, há orgulho não resolvido. Duas almas esperando que a outra ceda primeiro. E nesse jogo ambas perdem. Porque ninguém ganha quando o coração se fecha. Amar não é vencer. Amar é se entregar. E a entrega mais profunda é aquela que aceita o outro como ele é, sem querer moldá-lo ao nosso ideal. Porque amar não é transformar o outro, é se transformar para amá-lo melhor, mesmo com suas imperfeições. Se você olha para seu parceiro com desprezo, está falhando com a lei do amor. Se o julga inferior, está sendo cego à própria soberba. O espírito humilde vê grandeza até no erro do outro. Vê humanidade, vê dor, vê processo. E por isso, ama mais. Chico dizia: na escola da vida, o outro é sempre nosso professor. E no casamento, o professor dorme ao nosso lado. Ensina com suas falhas, com seus silêncios, com suas reações. E nós aprendemos não com teoria, mas com convivência, aquela que afia, fere e cura. Muitos oram pedindo um casamento feliz, mas se esquecem que felicidade sem esforço não tem raiz. É preciso regar, podar, esperar. É preciso morrer para o ego a cada dia, para que nasça algo mais profundo. A comunhão real entre duas almas imperfeitas e dispostas. Você pode amar alguém e ainda assim sentir dor. Isso não é fracasso, isso é humanidade. O amor verdadeiro coexiste com a frustração, com o tédio, com os desafios. Ele não é ausência de problemas, é presença de comprometimento mesmo diante de todas as dificuldades. O cônjuge difícil de hoje pode ser o amigo iluminado de amanhã. Porque o amor constrói pontes invisíveis entre os mundos, e o que você semeia agora, colherá depois. Talvez não com ele, mas com você mesmo. Porque toda entrega sincera se transforma em evolução. Você não está com essa pessoa por acaso. E mesmo que a vida os afaste um dia, essa experiência jamais será em vão. Tudo o que você viveu ali ficará registrado no livro da sua alma, e o espírito, ao olhar para trás, agradecerá até pelas dores. Algumas relações são como tempestades. Elas vêm para limpar o que estava estagnado. Não duram para sempre, mas deixam tudo diferente depois que passam. O casamento também pode ser assim. Pode não durar, mas pode abrir um portal para a consciência desperta, madura, mais forte. Se o outro não te reconhece, reconheça a si mesmo. Se ele te ignora, valorize-se, mas não com raiva, com amor próprio. Porque quem se ama não exige que o outro mude. Muda a forma de se relacionar com a dor,
com o tempo, com a própria história. Há quem fique casado para não sofrer, mas sofre calado. E há quem se separe para ser livre e permanece preso na mágoa. Liberdade não está no estado civil, está no estado espiritual. E só quem perdoa, compreende e liberta é verdadeiramente livre em qualquer situação. Chico nos lembrava: quem ama de verdade sabe esperar. E às vezes é isso que o casamento exige. Espera. Espera que o outro amadureça, que a alma dele se revele, que a ferida cicatrize. O amor verdadeiro tem paciência porque enxerga além da aparência. Você pode escolher continuar, pode escolher partir, mas escolha com consciência. O espírito maduro não age por impulso. Ele reflete, sente, ora, escuta a voz da alma. E seja qual for sua decisão, que ela seja guiada pela luz e não pela pressa ou pelo orgulho. O matrimônio é um campo sagrado. É ali que a alma é colocada à prova todos os dias. Não há maquiagem nem palco, só a verdade nua da convivência. E quem permanece fiel ao aprendizado, mesmo sangrando, está construindo asas invisíveis para voar mais alto um dia. Você não precisa salvar o casamento sozinho, mas pode salvar a si mesmo dentro dele. Pode se tornar alguém mais justo, mais amoroso, mais centrado. E mesmo que o outro não acompanhe, sua alma estará cumprindo seu papel diante da lei maior. Quando tudo parecer perdido, olhe para dentro, respire. Lembre-se do porquê aceitou esse caminho. Você pediu essa experiência. Você escolheu essa alma. E mesmo que tudo desmorone por fora, por dentro algo grandioso está sendo construído. A sua capacidade de amar sem condições. O casamento não é o fim da busca, mas o começo de outra. E às vezes, você só vai entender tudo quando já estiver no mundo espiritual. Lá as cortinas se abrem, as razões aparecem e os corações se reencontram, livres da dor. Até lá, ame, apesar de tudo. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. Que a luz do entendimento toque tua consciência, como o sol toca o orvalho, sem ruído, mas com profundidade. O casamento é uma escola sagrada, onde o espírito aprende a ser amor, mesmo sem aplausos. Você pode ter entrado nesse matrimônio com dúvidas. Pode ainda carregar dores, culpas ou ressentimentos. Mas lembre-se, se está ali, é porque há algo divino para ser vivido, curado ou encerrado com dignidade. Nada que Deus permite é em vão. Tudo é lição. Se houver separação, que haja respeito. Se houver continuidade, que seja com consciência. E, acima de tudo, que o amor que brotar em você não dependa do outro para existir. Que ele nasça do espírito desperto, que escolhe amar como missão. Deixo aqui uma bênção para você, sua história e para quem caminha ao seu lado, seja por escolha ou por karma. Que os laços se tornem luz, que o silêncio se torne sabedoria e que a dor, enfim, se transforme em compaixão. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e escreve nos comentários: eu escolho evoluir, porque o verdadeiro casamento começa quando a alma decide não desistir de si.